continuar nossas reflexões e aprender a rezar. A oração é uma iniciativa de Deus. Nós já sabemos porque vimos isso no último encontro, né? É um dom de Deus a oração. De fato, desde a criação, quem toma a iniciativa de procurar o ser humano, depois de criá-lo à sua imagem e semelhança, é o próprio Deus. Vamos ver, por exemplo, esta imagem aqui, esta pintura, que tão conhecida lá na Capela Sistina, né, no Vaticano, sobre a criação do homem. E ela é uma pintura fabulosa, né? Fantástica. Tem um detalhe que eu quero destacar para você, para mostrar como é que Deus é quem procura o ser humano. É um detalhe que a muitos passa despercebido. Então, veja aqui. É aqui que nós queremos dar esse destaque. O dedo de Deus apontado para o ser humano. Ele procura o ser humano. Mas o dedo do ser humano está inclinado para baixo. Olha só. Parece que ele hesita. Parece que ele tem dificuldade de responder a Deus. Mas também mostra que Deus espera a resposta do ser humano. Deus quer a resposta do ser humano. E essa resposta é a oração. A oração faz com que o ser humano entre numa relação. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é e tem que ser amor, porque Deus é amor. Estamos sempre destacando isso, né? Mas, às vezes, o ser humano peca, não procura Deus, hesita, e aí ele perde essa semelhança com Deus. Continua sendo imagem de Deus. Ele precisa restaurar essa semelhança. Como é que ele faz isso? Com a oração. Então nós continuamos nossas reflexões, depois de termos feito uma introdução sobre a oração no encontro anterior. Agora nós vamos ver estas iniciativas de Deus para com o ser humano no Antigo Testamento. A Sagrada Escritura é a revelação que Deus faz de si mesmo para o ser humano. Por isso que nós temos no capítulo 1 do Catecismo esta definição. A revelação da oração é uma vocação universal. Todos os seres humanos já nascem com esse desejo de procurar o ser infinito. Infelizmente, muitos abafam esse desejo. É o que nós vamos ver em poucos slides nesse encontro de hoje. Do parágrafo 2566 em diante, hoje nós já vamos ver os primórdios, capítulos do Gênesis, Abraão, os patriarcas, né? E a gente vai continuando aos poucos. Vamos começar. Leia comigo. A revelação da oração. Vocação universal à oração. O homem está à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todo ser do nada à existência. Coroado de glória e esplendor, o homem é, depois dos anjos, capaz de reconhecer que é poderoso o nome do Senhor em toda a terra. Mesmo depois de ter perdido a semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo um ser feito à imagem do seu Criador. Conserva o desejo daquele que o chama à existência. Todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens.
Veja que todo ser humano já nasce vocacionado para Deus. Deus o chama à vida. Deus é o Senhor da vida. Nós costumamos dizer que o desejo maior de uma pessoa é viver. Ninguém quer morrer. Normalmente, quando está dentro da normalidade, ninguém quer morrer. Todo mundo gostaria de ficar aqui, até por mais que seja revelado as maravilhas que Deus tem nos céus. As pessoas querem adiar. É normal, é natural que isso aconteça. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. O que Deus promete para quem entra em relação com Ele? E é na oração. Deus promete para o ser humano a existência eterna. Tudo bem, você vai apenas passar da existência terrena para a eternidade, mas você vai continuar vivo. Não é esse o desejo do ser humano? Viver para sempre, viver eternamente, feliz, numa felicidade absoluta? É isso que Deus quer dar para o ser humano, é essa iniciativa de Deus. E o homem não pode ter aquela expressão da pintura inicial que nós vimos, de rejeitar, de duvidar, ou até de negar essa vocação que o ser humano tem, e que pode ser restaurada depois do pecado, pode ser restaurada pela oração. A oração é a pessoa entrar em comunhão com Deus. Isso acontece desde o princípio. Continue a ler comigo. Deus é o primeiro a chamar o homem. Ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a divindade de tê-lo abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Essa atitude de amor fiel vem sempre em primeiro lugar na oração. A atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel. À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um evento de aliança. Por meio das palavras e dos atos, esse evento envolve o coração. Ele se revela através de toda a história da salvação. Então nós já vemos aqui nesse parágrafo, a iniciativa é de Deus. Deus é o primeiro a procurar o ser humano. Deus quer esta relação. Deus que é um ser de relação. O Pai se relaciona com o Filho, com o Espírito Santo. O Filho se relaciona com o Pai e o Espírito Santo se relaciona com o Pai e o Filho. Então Deus já é uma comunidade de amor. Deus quer que o ser humano entre nessa relação do amor de Deus, que é fiel e é eterno, É um apelo que Deus faz constantemente ao ser humano. Entre em comunhão comigo, é o desejo de Deus. E isso acontece no quê? Na oração. É na oração que nós vamos estudar em toda essa quarta parte do catecismo. Aprender a entrar nessa comunhão com Deus é essencial. Então, no Antigo Testamento, já no artigo 1º, que é o início, nós vamos ver que desde os primórdios, a Sagrada Escritura quem nos mostra isso, desde o começo lá na Bíblia, no Gênesis, vamos ver essas iniciativas de Deus e a resposta dos primeiros homens, a esse apelo de Deus. Vamos ler. A revelação da oração no Antigo Testamento se insere entre a queda e a elevação do homem, entre o chamado doloroso de Deus a seus primeiros filhos. Onde estás? Por que fizeste isso? Gênesis 3. E a resposta do Filho único
ao entrar no mundo, eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Em Hebreus 10. A oração está assim ligada à história dos homens. É a relação com Deus nos acontecimentos da história. O Filho entra na história dos homens. Olha só que profundidade do amor de Deus para conosco. É o próprio Deus que vem ao nosso encontro na pessoa do Filho para fazer a vontade de Deus, que é convidar cada pessoa a entrar nesse relacionamento infinito e absoluto com Deus, né? Então, desde o pecado de Adão e Eva, né? Desde os primeiros pecados, desde o pecado original dos seres humanos, nos primórdios, Deus já está. Onde estás, né? Por que fizestes isso? Por que foges de mim? Por que tu te escondes? Olha só a preocupação de Deus em não perder os seres humanos. A criação, fonte da oração. Leia aí. É sobretudo a partir das realidades da criação que se vive a oração. Os 9 primeiros capítulos do Gênesis descrevem essa relação com Deus como oferenda dos primogênitos do rebanho de Abel, como invocação do nome divino por Enós, como caminhada com Deus. A oferenda de Noé é agradável a Deus, que o abençoa, e por meio dele abençoa toda a criação, porque seu coração é justo e íntegro. Também ele caminha com Deus. Essa qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. Em sua aliança indefectível com os seres vivos, Deus sempre convida os homens a orar, mas é sobretudo a partir do nosso pai Abraão que a oração é revelada no Antigo Testamento. Então nós temos aqui quantas, né, orações dos primeiros seres, e aqui vem exemplos, né, de Abel, na sua oração para com Deus, com seus sacrifícios, né? Nós temos Noé, a oração de Noé, um homem justo, um homem que é salvo, né? Uma nova criação, uma primeira aliança com os seres humanos. Nós temos em todas as religiões, essa vocação universal, vocação, chamamento, chamado de Deus para os seres humanos. Então, logo nos primeiros, como vemos aqui citado, os 9 primeiros capítulos do Gênesis, já mostram, né, esses primeiros relacionamentos, iniciativa de Deus para com os seres humanos que aceitam, né? E em todas as religiões, sempre à procura de um ser infinito. Às vezes, muitos ainda não conseguiram, né, compreender a revelação de Deus em outras religiões, mas nós, né, como vemos aqui no Catecismo, sempre acreditamos que as Sagradas Escrituras nos fazem essas revelações, essa revelação, e a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, além do próprio Filho de Deus, que vem e nos ensina a rezar. A promessa e a oração da fé. Agora vemos os patriarcas, na figura do pai Abraão. Assim que Deus o chama, Abraão parte como o Senhor lhe havia dito, Gênesis 12. Seu coração se mostra submisso à palavra, ele obedece. A escuta do coração que se decide segundo Deus é essencial à oração. As palavras lhe são relativas. A oração de Abraão se expressa primeiro por atos. Como homem de silêncio, ele constrói, a cada etapa, um altar ao Senhor. Somente mais tarde aparece sua primeira oração com palavras. Uma queixa velada, que lembra a Deus suas promessas,
que parecem não se realizar. Desde o começo, aparece assim um dos aspectos do drama da oração: a provação da fé na fidelidade de Deus. A gente sempre convida a todos, e a você também fica esse convite: leia as Sagradas Escrituras aos poucos, se dedique à Palavra de Deus. Pode começar sim pelo livro do Gênesis, conhecendo esses primórdios da revelação. Tudo bem que é essencial se ler os evangelhos, mas o cristão, principalmente nós, católicos, desprezar, como nos ensina toda a igreja, todo o magistério da igreja, desprezar a Bíblia, desprezar a palavra de Deus, é desprezar o próprio Deus. A Sagrada Escritura está aí para ser lida, para ser buscada. Então, lendo Gênesis, nós vamos ver aqui todos esses relatos. A partir do capítulo 12 entra a figura de Abraão, o pai Abraão, o pai de um numeroso povo, de modo que desde Abraão já se começa esse relacionamento também, essa formação desse povo que Deus quer salvar. Esse é o desejo de Deus, e Abraão faz isso, sempre com sacrifícios, com hospitalidade, sacrifícios, ou seja, construindo o altar, como nós vimos aqui, altares, sempre se relacionando com Deus na obediência. Mesmo nas horas de dificuldades, Abraão é provado, como nós vemos aqui, por exemplo, com o convite de oferecer o seu próprio filho Isaac em oração, em sacrifício a Deus. Quer ver? Vamos ler. Tendo acreditado em Deus, caminhando em sua presença e em aliança com Ele, o patriarca está disposto a acolher em sua tenda o hóspede misterioso. É a admirável hospitalidade de Mambré, prelúdio da anunciação do verdadeiro filho da promessa. Por isso, tendo-lhe Deus confiado o seu plano, o coração de Abraão está sintonizado com a compaixão do Senhor pelos homens, e ele ousa interceder por eles com uma audaciosa confiança. Como última purificação de sua fé, é requerido ao depositário da promessa, Hebreus 11, que sacrifique o filho que Deus lhe dera. Sua fé não esmorece. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. Hebreus 11. Dessa forma, o Pai dos que creem se configurou ao Pai que não há de poupar seu próprio Filho, mas o entregará por todos nós. A oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Deus renova sua promessa a Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Antes de enfrentar seu irmão Esaú, ele luta uma noite inteira com alguém misterioso que se recusa a lhe revelar o nome, mas o abençoa antes de deixá-lo ao despontar da aurora. A tradição espiritual da Igreja reteve dessa história o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Então nós temos aqui alguns episódios também relatados no Gênesis. Aquele encontro dos 3 seres que aparecem a Abraão e vão lhe prometer, inclusive, a descendência, que vem com o Esaú e o Isaac, o filho dele prometido, a Sara. E aí ele tem essa hospitalidade, esse relacionamento, essa oração, esse pedido que ele faz, ele é atendido.
Depois vem a figura desse Isaque que Deus lhe dera, pedido de Deus que o sacrifique. Os teólogos costumam comparar Isaque ou ver em Isaque a figura de Jesus Cristo, que é substituído Isaque por um cordeiro. Abraão não hesita em oferecer em sacrifício o seu próprio filho, porque, como nós vimos aqui, ele acredita que Deus tem até o poder de ressuscitar mortos. Olha que fé, a fé de Abraão. E Deus providencia o cordeiro. E o cordeiro quem é? Jesus Cristo, que se encarnou e veio ao encontro dos seres humanos se oferecer em sacrifício. Olha o amor absoluto do Pai, que não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. E ainda, terminando aqui praticamente o nosso encontro de hoje, a figura de Jacó. Estamos vendo aí os patriarcas, né? Desde os primórdios até os patriarcas nesse encontro de hoje. Jacó, que combate, né, por sua fé com um ser misterioso e ganha o nome de Israel. Israel é aquele que combate com Deus e Deus o abençoa ao final. Então, nós temos aqui o poder da oração, como que é necessária a oração. Não se pode parar de modo algum, dia e noite, de ter esse relacionamento com Deus. E assim nós terminamos, né, só o começo dessas nossas reflexões sobre a oração nos primórdios. No próximo encontro nós já vamos entrar também na figura de Moisés e depois de Davi. Tem mais 2 encontros aí pelo menos para a gente falar da oração com Moisés, com Davi, com os profetas e terminando depois com os salmos, certo? Então, continue aí, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal para que cada vez mais as pessoas tenham esse conhecimento fundamental de buscar as coisas do alto. E você fique sempre com Deus, que isso é fundamental, é essencial. E Deus te abençoe. Que é preciso repartir.